esquema seguinte, a quebra mundial em 19 e depois guerra em 29, teoria dos ciclos e tentativa de modelar a história. Eu tenho insistido nessa coisa porque realmente é um descalabro total, né? Digamos assim, o Carl Sagan, antes de morrer em 96, anos antes, tinha escrito o Inverno Nuclear, que as pessoas, como ele fala, as pessoas durante o governo Reagan, elas tinham a ideia de que iriam gastar trilhões de dólares para criar um escudo sobre os Estados Unidos, iniciativa de defesa espacial, chamada Guerra nas Estrelas, para impedir a chegada dos mísseis estrangeiros. Mesmo que a eficácia fosse levada até 90%, conforme ele disse, ainda sobraria 10%. Isso que passasse 10% seria bastante para acabar com a civilização dos Estados Unidos. E no inverno nuclear existiam na ocasião 55 mil mísseis e ogivas, e eles calcularam, o Carl Sagan e a turma dele calcularam que 1000 bastariam para acabar com a vida na Terra. Então sobraram 54 mil. E depois do fim da União Soviética, os mísseis da União Soviética ficaram estocados na Rússia, na CI, na Ucrânia, na Geórgia, em vários lugares. E eles começaram esse programa de desmonte, mas na realidade são mísseis que eles provavelmente desmontaram, ninguém investigou isso, desmontaram os mísseis que não prestam mais, que são obsoletos, que o combustível provavelmente vazou, que os circuitos de controle deterioraram, que os silos deram defeito, que a razão geoestratégica desapareceu, isso e aquilo. As pessoas não investigaram míssil por míssil, ogiva por ogiva, o motivo do desmonte. Se desmontaram 10 mil, ainda sobram 45 mil. Se desmontaram 35 mil, sobram 20 mil, basta 1000. Então, quando se trata dessas coisas de guerra nuclear, as pessoas não enfrentam, não olham de frente, elas não investigam a fundo e veem concretamente as condições, elas ficam na superfície, porque aquilo é tão terrível que as pessoas não querem olhar de frente. Então, ninguém fez uma análise apurada da situação presente, quanto diversionismo existe nisso, de parte a parte, quantos mísseis novos com tecnologia mais avançada estão sendo feitos e quantos daqueles antigos foram reparados, quantos dos podres foram jogados fora e noticiados, e noticiados na grande imprensa. E tudo isso, eles não vão a fundo na questão da guerra nuclear, ficam na superfície. Então, a humanidade não sabe mesmo. Se houver uma quebra mundial em 19, a partir da China, como eu apontei a partir de 97, 22 anos antes, se houver essa quebra da China, a China carrega 40% do minério de ferro do Brasil. E muito da Austrália também, muito de toda a parte. Não sei quanto aço, parece que agora ela produz mais aço do que os Estados Unidos, e obviamente mais do que a Rússia e a CI. E então seria preciso fazer uma avaliação geoestratégica e tática dos países do mundo.
E o que aconteceria se a China quebrasse? Evidentemente, você pode pensar que a Europa está reduzindo as atividades. Eu li nesse livro do Ferguson, do Secreto da América, que 50% dos gregos, portugueses e espanhóis estão desempregados e 15% dos americanos. Seria preciso ver as outras nações, tudo isso leva à inquietude. Então, na medida que mais países, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, e a coisa vai se alastrando, parece que a França também não vai bem. E então são os latinos, os do sul. Os do norte, por enquanto, parece que estão se defendendo. A Rússia tem todo o petróleo dela, ela vai se trancar, evidentemente. Então, na medida que a Europa parar de comprar e os Estados Unidos também pararem de comprar, a China vai vender para quem? Se o Brasil deixar de vender 40% do minério de ferro para a China, baixa a 60%. Ainda é um tanto, a Vale do Rio Doce vai se sustentando, demite uma tonelada de gente e vai se sustentando. Mas se a China parar de comprar 40%, os demais países também diminuem a produção econômica e outros 40% vão embora nesses outros países. A Vale fica com 20%. Como se não houver mercado interno no Brasil ou na América Latina, também iria retrair. Então, evidentemente, é uma cascata, é um jogo de dominó. Pedra por pedra vai cair se a China cair. Então, a minha previsão é para 2019. Passados 10 anos, os geohistoriadores têm que intervir nisso aí, daria 2029, seria quando iniciaria a guerra, só que agora em novas condições. Uma nova corrida armamentista, não mais naquela velha tecnologia da Segunda Guerra Mundial, ou pré-Segunda Guerra Mundial, mas uma tecnociência recentíssima, completamente mudada. Depois de 39, dá 99 mais 20 anos, 120 anos. Então, seriam 10 anos de corrida armamentista, nas novas condições de 19 a 29. Você pode pensar aonde chega isso. Por isso que eu tenho insistido que as pessoas reolhem a questão. E a teoria dos ciclos, aquela coisa que eu elaborei, mostrei no quadro branco ali atrás, a subida e descida da senoidal, da cossenoidal, tudo que for luz em cima é pago como trevas embaixo. E conforme eu disse, quando eu escrevi e as pessoas não leram, fizeram questão de não ler, eu tentei distribuir para um monte de gente, ninguém quis ler a conspiração do iene, eles distribuíram a letalidade da crise até o Japão. Baixaram a relação do dólar para o iene de 400 por 1 para, digamos, 100 por 1. Os índices estão lá, é só olhar em 84 e olhar em 89. Olhar da entrada de Reagan até a saída dele. E ver o que ele fez ao Japão. O Japão implodiu, né? Parou de... A produção, aquilo que ele vendia para os Estados Unidos, se tornou inviável. E aí várias consequências vêm disso, porque o Japão teve que se aprimorar para sobreviver, o Japão teve que avançar mais na tecnociência. Em compensação, as empresas americanas protegidas sem concorrência desandaram. A GM faliu, a Chrysler faliu e a Ford quase que faliu. Se não tivesse sido ajudado pelo governo Obama, teria falido. Então, grandes empresas que já existiam há cento e tantos anos, eram nomes mundialmente aclamados, reverenciados, os fundadores da indústria automobilística, a General Motors, a Chrysler e a Ford, Henry Ford, entraram em falência porque a competitividade
desapareceu. Eles não precisavam mais competir com os japoneses, não sentiam o fogo tostando as pernas para poder correr. Eles ficaram com a reserva de mercado, como o Brasil também ficou com a cobra e entrou em parafuso. Então o fechamento do Japão teve consequências graves dentro dos Estados Unidos, sem falar no Japão. Mas quando eles foram fazer isso na China, depois da crise do México em 87, da crise da Rússia em 91, Fernando Henrique mesmo entrando em FHCB, né, Fernando Henrique Cardoso, entrando no Brasil em 1994, ficou até 2002, finalzinho de 2001, ele foi ao Japão e voltou rindo, porque o Brasil teria que gastar 40 bilhões, enquanto que os japoneses teriam que gastar 400 bilhões, e os americanos gastaram vários trilhões. Seria preciso apurar quanto que esses bancos tiraram da população. Porque quando as pessoas dizem assim, o Brasil perdeu, houve uma perda no Brasil de 40 bilhões, significa o seguinte, que o governo pegou 40 bilhões da gente, vários que não têm casa, não têm carro, não têm educação para os filhos, e entregou para os safados dos banqueiros, que já tinham depositado esses 40 bilhões nos paraísos fiscais. Eles fizeram a festa e nós é que pagamos, e eles saíram impunes. Então, quem perdeu? Não foram os banqueiros, porque o deles está no paraíso fiscal. Quem perdeu 40 bilhões foi nós, o povo brasileiro, que sua, emborece, igual um condenado ganhando salário de fome para sustentar os ordinários. Então, o Japão foi pior, 400 bilhões pela alegria de FHCB. E os Estados Unidos foi ainda pior, vários trilhões que Obama e companhia entregaram para os bandidos de lá que estão com o dinheiro deles moitado nos paraísos. Então, eles tentaram fazer a mesma coisa que fizeram com o Japão, eles tentaram na China, porque ali em 89 era para ter havido um colapso, né, se o modelo está certo, teria sido mais brando. E não houve, porque a China tinha inaugurado o caminho de duas vias em 86, 3 anos antes apenas. E ela não quis propagar, ela disse o Yuan não, o Yen sim, o Yuan não. E não desvalorizou o Yuan. Em resultado disso, em 99 não teve aquela guerra branda, que seria como uma vacina, e a guerra foi propositalmente prorrogada para 2029. E obviamente ela está com o dobro ou o quádruplo da fúria que estava antes. E aí é preciso investigar essas coisas. As pessoas estão dormindo no ponto, estão dormindo em berço esplêndido, enquanto o trem da vida e da racionalidade corre para o vazio, corre para o abismo. E como eu falo, ninguém ouve, a coisa fica nesse ponto.